Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro de TVeja, a TV de Veja.com. Nessa edição do programa, nós vamos falar sobre Rubem Fonseca e tentar responder a pergunta: ele continua no auge do seu talento? Muito bem, a conversa hoje é entre mim e Jerônimo Teixeira, meu colega de Clube do Livro, editor de artes e espetáculos da revista Veja. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem, Greve? Tudo bem. E o que está ensejando a nossa conversa é o lançamento de um novo livro de Rubem Fonseca, que está completando 90 anos. 90 anos. Agora, certo? Esta semana até completou. Esta semana, é. E está lançando uma nova coletânea de contos, que ele chama de Histórias Curtas. É um livro que está saindo pela editora Nova Fronteira, que hoje em dia publica a obra do Rubem Fonseca. Além do Histórias Curtas, esse deve ser o 24º ou 25º livro da carreira do Rubem Fonseca. Ele começou ali nos anos 60, começo dos anos 60, como autor de contos, e tem essa extensa obra, então, mais de 20 livros, certamente, entre os quais romances, uma coletânea de crônicas, pelo menos. Romance Não Morreu. Que se chama Romance Não Morreu. Que se chama Romance Não Morreu, exatamente. As grandes obras dele, quais seriam, Jerônimo? Eu acho nas que coletâneas de acho que ele é melhor realizado no conto do que no romance, quando a gente conversa. Tem bons romances também, mas acho que ele é mais um contista. Acho que o Cobrador, né? O Cobrador é um... Feliz Ano Novo. Né? Isso, exato. Cobrador, a gente está mostrando a capa numa edição da Companhia das Letras, que foi por muitos anos a editora do Rubem Fonseca. Depois ele teve vários romances que talvez tenham sido os livros que mais tenham popularizado a obra dele, né? Como, por exemplo, A Grande Arte, que virou um filme do Walter Moreira Salles, né, do Valtinho. Bufo Spallanzani. Virou filme também, o Bufo Spallanzani? Não tenho certeza. Será que eu estou fazendo confusão? Pode ser que tenha virado um filme com Paulo Betti, mas eu não tenho certeza agora. E o romance histórico, Agosto, virou minissérie da Globo. Que virou minissérie da Globo e que fala, enfim, do mês da morte de Getúlio Vargas. Além do que tem o Mandrake, que é um personagem recorrente dele, que passa por vários contos, e também na Grande Arte e em outros romances, em novelas curtas, ganhou uma série da HBO, né? Exatamente. Com o... Era o Marcos Palmeira. Marcos Palmeira fazendo o detetive meio canalha, o nosso noir brasileiro, né? Nosso Sam Spade, né? Enfim, é um autor vastamente conhecido pelo público brasileiro. Muito influente também, pelas gerações posteriores, muitos se espelharam nele, né? especialmente as pessoas que se dedicaram ao romance conto urbano. Né? Isso, exatamente. Não é uma tese assim que eu possa provar ipsis literis, mas eu acho que ali, pelos anos 80 e 90, tem uma espécie de vácuo na literatura brasileira. Não era exatamente um vácuo, mas ela era ocupada por poucos grandes nomes. Tinha o Rubem Fonseca, tinha o Sérgio Santana, tinha o João Gilberto Nou, né? Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu estava... Exatamente. Eram poucos nomes que serviram de alimento para uma geração que começou a escrever ali pelo final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Sim. Hoje o cenário é muito diferente, né? Já tem um monte de gente publicando, escrevendo. A literatura brasileira ganhou um novo fôlego. Sim. Mas o Rubem Fonseca, ele quase que reinou sozinho ali, né? Sim. Entre os anos 80 e 90, né? Você não concorda com isso? Acho que sim. E ele teve uma repercussão de público nessa época que poucos autores brasileiros conseguiam, né? Exatamente. O Luiz Fernando Veríssimo conseguia pela crônica, né? Mas no meio da ficção mesmo, acho que ninguém conseguia isso como o Rubem Fonseca naquela época, né? E ele era na era pré-Paulo Coelho, né? Mas exatamente. Aí é outra liga, digamos, né? É outro bicho. É outro né? bicho, E ele é um escritor de literatura séria, vamos dizer assim. É um autor cheio de teses dedicadas a ele e tudo mais. Né? É nobre escrever sobre o Rubem Fonseca, né?
E, no entanto, foi também um best-seller. Sim, né? exato. Agosto foi um fenômeno quando foi lançado, o Buffy Spallanzani foi um fenômeno quando foi lançado. Acho que Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos também vendeu muito bem. Também. Enfim, é um daqueles raros casos de escritor literário, né? Que consegue fazer sucesso no mercado também, né? Se Tanto que quando ele saiu da companhia para ir para o Grupo de Ouro, né? Que primeiro ele começou na Gira, agora na Nova Fronteira, mas os dois pertencem ao grande guarda-chuva, ali, que é a empresa de ouro. O que o mercado diz é que ele ganhou R$1 milhão, por exemplo, pelas luvas dele, digamos assim. Né? Que é um preço, uma quantia assim, inaudita para o mercado brasileiro. Né? E tem uma história que nunca foi contada até hoje, né? O Luiz Schwartz, o dono da Companhia das Letras, considera que foi o grande choque da carreira, um dos grandes choques da carreira editorial dele, foi perder o Rubem Fonseca. Sim. Aconteceu algum bafafá ali no meio, alguma briga. Eu já tentei tirar essa história inúmeras vezes dele, ele nunca me contou. Não sei se um dia contará. Pois é, eu também já perguntei sobre isso. E eu só disse que um dia vou saber e você vê que eu estava com a razão. Como o Rubem Fonseca não dá entrevistas, também não pode perguntar para ele, né? Pois é, Rubem Fonseca não dá entrevistas, né? Sim. Ele é o nosso Salinger, o nosso Thomas Pynchon. Ele e o Dalton Trevisan, que esse ano também faz 90 anos. Isso, né? São os dois nonagenários na ativa da literatura brasileira. Vamos ver uma foto do Rubem Fonseca novinho. Eu creio que nessa foto, quando ele tirou essa foto, ele ainda trabalhava como... executivo da Light. Ele foi executivo da Light, ele foi trabalhando em delegacia. Também. Que foi onde ele colheu um pouco do material que ele acabou usando nos contos dele, né? Rubem Fonseca jovem, desistiu de falar com a imprensa, desistiu de aparecer em qualquer coisa que seja um compromisso no Brasil para divulgar os livros dele e tudo mais, mas ele de vez em quando aparece num congresso, ele não se furta a receber uma homenagem, principalmente se for fora daqui, né? O Juan Rulfo, no México, ele ganhou o prêmio, foi lá, falou e tal. Exatamente. Foi homenageado, acho que tem um pequeno clipe nosso aqui dele falando num evento em Lima, também, no Peru. Vamos ver o Rubem Fonseca em ação. Falando em portunhol. Então, falando em portunhol. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz. Vou falar portunhol. Estou muito feliz de estar aqui em Lima, no Peru, recebendo todas essas homenagens, como hoje recebi o título de doutor honoris causa da Universidade de Marcos, la mais antiga da América e uma das mais antigas do mundo. Estive muito honrado. Mas, acima de tudo, o que me agrada aqui em Peru é o povo peruano, as mulheres peruanas. Não, o povo peruano. Que canalha. Eu me sinto... Um comentário em portunhol, terrível. Eu me sinto como se estivesse no Rio de Janeiro. Me sinto à vontade. Por isso é que o meu xará, meu Rubem Silva, disse que foi um nome interessante. Não foi um nome interessante. Eu me sinto tão bem, tão feliz, que até pareço ser interessante. Tá aí o Rubem Fonseca fazendo a sua graça fazendo sua média com os peruanos. Com as mulheres peruanas. Las mulheres peruanas do Peru. Bom, Jerônimo, e a pergunta com que eu abri o nosso programa? Sim. Ele continua no topo do seu jogo? Não, top of the game? Acho que não, e não há muito tempo já. Assim. Dos anos 90 para cá, assim, nesse período eu resenhei vários livros dele. Né? E assim, a ponto assim, de ser um pouco indistinto para mim que livros eu resenhei, quais foram, que conto pertence àquele lugar. Nenhum para mim tem um poder, nem no conto, nem no romance, nenhum dos romances que ele lançou desde então, que são curtinhos, são novelas, na verdade. Acho que pode chegar perto de uma grande arte, nenhum das coletâneas de conto, embora tenham bons contos ainda. Sim. Chegam perto do Cobrador ou do Feliz Ano Novo.
Esse livro aí, ele tem o quê? 38 contos. 38 contos, muito né? curtinhos, 176 curtinhos. páginas, mais ou menos. Né? Que ele chama de histórias curtas, na verdade. É uma expressão que, inclusive, está salpicada em várias das historinhas, né? Ele, qual você acharia que é o ponto alto do livro? Ponto alto? Pois então. Eu gosto de um conto logo no início, né, que ainda tem um pouco... O Coma, né, é o segundo conto do livro, né, que ainda tem esse trecho assim, policial. Você tem uma pessoa que está em coma, você fica achando que ele foi baleado, né, você fica achando que é uma razão, e depois dá uma virada. Eu acho que esse é um conto muito curto, né, mas ele lembra esse universo que você via assim, da marginalidade, né, lá do Rubem Fonseca dos anos 70. Né? Tem outro conto que frequenta esse mesmo universo, que é dois caras que vão aplicar um golpe, que vão do Rio de Janeiro para São Paulo. E que deixam a sobrinha de um deles... Que deixa a sobrinha de um deles, trancada, né? no apartamento, porque um terceiro amigo que fica no Rio é um abusador de menores, a sobrinha tem 16 anos e tal. Né? Tem toda uma tensão assim, bastante você, né? Entre assim, são bandidos, né? São assassinos, né? Mas o cara tem uma preocupação legítima pelo bem-estar da sobrinha. Esse cinismo, assim, né? Esse universo cínico, assim, remete a ele. Agora é interessante, você falou lembra, remete. Sim, exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Rubem Fonseca de hoje em dia e dos últimos livros, talvez faça 10, 15 anos, eu também resenhei vários livros dele quando eu era editor de livros da revista, né? Eu acho que nesses 10 últimos anos, 15 anos, ele virou maneirista. E é um maneirista de si mesmo. Exatamente. Quer dizer, é um autor que escreve a maneira do Rubem Fonseca no seu auge. Né? Exato. E muito raramente ele consegue alcançar a mesma... octanagem. A mesma octanagem, a mesma excelência. Ele é um autor inflamável naqueles anos 70, né? Eu acho que esse livro, me empresta um pouquinho o livro aqui, eu acho que do ponto de vista de força assim, de linguagem, de discurso, de impacto, tem um conto que é muito bom. Agora vamos ver se eu vou conseguir achar só pelo título. Talvez olhando aqui para o final. Não é o das hóstias. Pronto, achei. Um bom trabalho. Começa assim. Eu sou um ladrão. Sim. Como é que o sujeito se torna um ladrão? A polícia sabe? Não sabe. O advogado criminalista sabe? Não sabe. E assim vai. Sim. Eu acho que é forte, é compacto. Do ponto de vista de lapidação, assim, de linguagem, eu achei bom também. Também gosto do conto dos dois bandidos que vão para São Paulo e deixam a menininha no apartamento. Mas eu acho que ele virou um maneirista. Sim. Não é? Exato. Ele é um cara que nos anos 70, acho que talvez uma das grandes coisas, assim, o grande achado da ficção dele, assim, que ele substituiu aquela figura do malandro, né, que frequenta, assim, tantos sambas, né, de Chico Buarque e outros, né, ele substituiu essa figura do malandro pelo marginal. Né, foi o primeiro cara que acho que deu uma representação potente do marginal na literatura brasileira, né, com toda essa truculência, toda essa violência, né. Famosamente tem a cena do Feliz Ano Novo, o conto, né, que dá título que os marginais invadem uma festa de granfinos, que é uma palavra típica do universo. Né? Caiu em desuso, mas ele usa bastante os granfinos, e tentam grudar um convidado, né, com um tiro de espingarda na parede. Né? Esse tipo de coisa, esse tipo de violência gratuita, assim, né? E que até hoje a gente vê, assim, né, em embates aí de polícia e marginal no morro, né, as tais unidades de pacificadoras, né, que nunca chegam à paz. Até hoje esse tema está tristemente presente, né, e candente no universo brasileiro e carioca em particular. Né? É verdade, ele criou... vamos dizer, esse personagem literariamente, né, o marginal. E eu particularmente acho que o melhor texto curto que se escreveu sobre o Rubem Fonseca é um texto do Luiz Costa Lima, crítico carioca, né,
um livro meio antigo dele, e que se chama O Cão Pop. E deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Como sempre, minha memória... Sobre a coleira do cão, provavelmente? Não. Exatamente. O Cão Pop e a Alegoria Cobradora. E o Luiz Costa Lima faz uma comparação muito legal, eu acho que pertinente, entre a literatura do Rubem Fonseca e a pintura pop. Então aquela coisa do Roy Lichtenstein, que pegava quadrinho, tirinha de jornal e transformava aquilo em quadro, ou quadrinho do Super-Homem, e pintava com as bolinhas aparecendo, e dava uma ressaltava aquela coisa que era banal e transformava aquilo em arte. Eu acho que essa comparação é muito pertinente para o que o Rubem Fonseca faz. Sim. Então eu acho que ele deu um tratamento pop à violência, mas nesse sentido, né? Sim. Também de transformá-la em arte. Eu acho que outro achado bacana do Luiz Costa Lima nesse ensaio é que ele diz que tem dois tipos de linguagem superficial. A linguagem superficial e a linguagem de superfície. A linguagem superficial é aquela que até gostaria de ser profunda, mas não consegue. Sim. Porque escritor é ruim. A linguagem de superfície é aquela que realmente se contenta em descrever as coisas, sem tentar procurar as causas e tal. E eu também acho que é isso que o Rubem Fonseca faz nos melhores momentos dele. Então ele narra, não se preocupa muito em ficar dando explicações psicológicas. Sim. Por que o cara mata? Por que o cara estupra? Né? Sim. Ele usa muito os chavões da língua portuguesa. Só que de vez em quando ele usa aquele chavão num momento surpreendente. Como ele dá até, o Luiz Costa Lima dá até exemplo do Feliz Ano Novo. O texto termina com Feliz Ano Novo. Sim. Dito pelo bandido. É. E quando você encontra aquele chavão dito pelo bandido, você fala, opa. Exato. Tem uma função de choque, né, o chavão. Né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da literatura dele é justamente isso que o crítico chamou de linguagem de superfície. Ele não fica tentando dar explicações. É como diz o ladrão aqui. Quem é que explica porque eu sou ladrão? Sim. É o psicólogo? Não é. É o delegado? Não é. E ele continua a lista, né? Então as maldades, os personagens dele são meio que levados por impulsos, assim. Eu mato, eu transo, eu quero, né? Sim, exato. E a gente nunca sabe muito e acaba sendo muito poderoso, sim, né? O jeito de narrar, porque você só tem o impacto das ações, né? Eu acho que assim, o motor psicológico de alguns personagens dele, dos marginais, é o ressentimento, né? Nesse conto do ladrão, isso tá claro. Ele tem que dizer assim, eu tenho raiva de quem é rico, eu tenho raiva de quem... E isso está no cobrador no também. Cobrador, né? Também. O Cobrador começa com ele assim, ficando irritado com o dentista. Por que você não cuidou dos seus dentes? Eu vou cobrar os meus dentes ruins, eu vou cobrar a minha vida chata, eu vou cobrar a minha... Se eu lembro bem, o primeiro que ele mata é o dentista, né? Exatamente. Atira na barriga do dentista. Então, é verdade, no começo, lá nos anos 60, 70... talvez tivesse até esse discurso ou essa ideia, né, de uma denúncia social que sim, até fez ele ser censurado, né? Sim, sim. Rubem Fonseca acho que é um dos poucos escritores que teve livro apreendido, sim, né, pelo regime militar. Você lembra que livro que foi? Foi Feliz Ano Novo. Foi Feliz Ano Novo mesmo. Feliz Ano Novo foi Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Ou seja, naquele momento, meio do regime militar, aquela linguagem, aquele retrato do cotidiano brasileiro foi incômodo. E fez com que o Rubem Fonseca fosse censurado da maneira mais dura, né? Sim. Que é arrancar o livro das livrarias, né? Exato. E a gente tem um outro vídeo curioso do Rubem Fonseca. É desse ano o vídeo, não é isso? Acho que desse ano. É desse ano no final do ano passado, mas é muito recente. Essa é a cara que ele tem agora, aparentemente. Uhum. Né? Vamos assistir o Rubem Fonseca falando aos operários brasileiros. Para mim é uma honra muito grande
está inaugurando essa enorme, enorme não no tamanho, e no significado dela, porque é uma sala de leitura feita numa obra e dirigida para operários, entenderam? Essa é a importância dessa sala, que era feita para vocês lerem. Porque ler nos torna melhor, permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós mesmos. A leitura, a palavra é extremamente polissêmica. Cada leitor lê de uma maneira diferente. Então cada um de nós recria o que está lendo. Essa é que é a vantagem da leitura. Cada pessoa lê de uma maneira diferente. O leitor, nós leitores, nós preenchemos as lacunas que os escritores deixam deliberadamente ou inconscientemente, e nós preenchemos essa lacuna. Por isso é que se diz que nós, os escritores, reescrevemos o próprio livro. Meus amigos, essa grande, no sentido que é dirigida a vocês, é dirigida a operários. Essa é a coisa importante, é dirigida aos operários. Que a vida de vocês, meus amigos, é trabalho, mas tem que ser leitura. Tem que ser leitura também, entenderam? Então, meus amigos, viva o trabalho e viva a leitura. Isso é uma biblioteca para operários que estavam trabalhando na obra do metrô lá no Rio de Janeiro, né? Ótima iniciativa, eu concordo em gênero, número e grau com ele. A leitura é importantíssima, mas o jeitão do Ben Fonseca me deixou feliz dele não dar entrevistas, né? Porque ele parece um senador daqueles velhos tempos, senador lá. Uma coisa Pierre Machado, assim. É, exatamente. E ele sempre teve, acho que, enfim, essa maneira inflamada como ele defende leitura e literatura, acho que ele sempre tem um pouco de mitologização da figura do escritor na obra dele, né? E um pouco, inclusive, ele cria um pouco o mito do escritor maldito. Sim. Né? Você tem lá no Intestino Grosso, que é um dos contos do Feliz Ano Novo, que é uma entrevista com o escritor, né? Que a gente supõe que tem alguma identidade com o próprio Rui Fonseca e tal, né? E se não me engano termina dizendo que o repórter não pode publicar a entrevista porque a entrevista é muito incômoda. Esses escritores são muito incômodos, são muito perigosos e tal. Depois dessa fase, é uma impropriedade, mas só para efeito de conversa aqui, essa fase social dele, eu acho que ele caminhou um pouco para uma fase em que as referências literárias se tornaram mais visíveis, né, nos textos dele. Em que ele começou a valorizar um pouco mais a história da literatura. Isso começou a aparecer muito. Os romances, isso. Exato, né? São cheios de uma erudição meio esquisita, né? O que mais? Não, tem um livro dele que o título é um verso do Álvaro de Azevedo, né? Do texto do mundo, como é que é? Só levei meu charuto. Isso. É um título imenso, que era um verso, né? Mas mesmo no Intestino Grosso, veja, o escritor lá passando a fazer uma citação de Eliot, né? Que ele diz assim, eu escrevi um texto com a personagem Banguela, né? Ele tem essa obsessão com dentes, né? E eu escrevi esse texto com a personagem Banguela. E tem uma referência a Eliot, né, do I Dare to Eat a Peach, né, que é um verso do Prufrock, né, ouso morder, comer um pêssego, né? Então, e naquele contexto, assim, que assim, você juntar, assim, a figura Banguela, né, com o Eliot, é uma dissonância, assim, que tinha muito efeito. Ele era muito bom nessas dissonâncias, né? E eu acho que ele perdeu essa mão também. Pois é, exatamente. Eu acho que aos poucos, assim, a citação, a incorporação dessas referências literárias, históricas, culturais, etc., foi ficando ornamental, assim, né? Deixou de ser uma parte orgânica da história, né? Como era essa brincadeira aí com o Eliot, né? Que era uma botada, assim, mas inserida no meio do texto, mas que assim, reluzia no meio do texto. Exatamente. Né?
e elas começaram a ficar assim, esquemáticas, assim, artificiais ali no meio, né? Aqui nesse conto tem acho que um momento especialmente constrangedor disso. Não, realmente, porque eu diria assim que você perguntou dos pontos altos, acho que esse talvez seja o ponto... tem vários contos aqui que eu considero ruins, mas esse eu acho que talvez seja um ponto mais baixo. É um ponto chamado Andar é Preciso. Né? Ah, sim. Que é um diálogo entre dois amantes, dois namorados. Né? Começa com ele citando a si próprio, né? Que a mulher, né? Os dois estão na cama, né? Depois do sexo, e a mulher diz que ela leu um conto que impressionou muito ela sobre uma pessoa que anda pelo Rio de Janeiro. Né? É um conto lá do Romance Negro, né? Que se chama A Arte de Andar, pelo Rio de Janeiro. Exatamente. É dele próprio, Fonseca. E daí, assim, os dois... É informado no conto que os dois personagens se conheceram na faculdade de filosofia. Veja bem, os dois têm algum treino em filosofia, não são inocentes. Mas daí ela começa a falar assim, eu estou pensando em dar um curso sobre os filósofos que andavam. E aí ela começa a dizer assim, você quer saber quem são? Daí, veja, dois pessoas com formação em filosofia conversando isso. Né? Quem também dava muita importância ao ato de andar era Nietzsche, o famoso autor de Assim Falou Zaratustra. Pois é. Veja você que Nietzsche é um autor famoso. Né? Eu diria que é quase tão famoso quanto o poeta do último BBB, né? Cujo nome eu não lembro. Né? Depois ele diz assim sobre Rousseau também gostava de andar. Né? Aí assim, sua obra Contrato Social é importante do ponto de vista político e social. É muito básico isso aqui. É muito esquemático, é primário, é ridículo. É ridículo mesmo. Eu acho que ele perdeu essa mão de incorporar essas coisas. E era justamente porque a grande sacada dos contos dele era essa contraposição. Do banal, de repente entrava o erudito e aquilo dava um choque e soltava uma faísca, né? Exato. Ele era um mestre dessa faísca, desse tipo de faísca. Uma vez eu usei um outro tipo de metáfora, ele dizia que era uma resenha que eu fiz aqui para Veja mesmo, eu dizia que ele era um mestre da passagem do quente para o frio, das variações de temperatura. São jeitos diferentes de dizer a mesma coisa, né? Sim. Nos melhores momentos do Rubem Fonseca, você encontrava esse choque que dava um susto no leitor. E nesse livro em particular, são raríssimas as vezes em que ele consegue proporcionar isso. Né? Então, me parece que é uma pena, não é, Jerônimo? Sim. Mas esse livro vai para onde? Fazia tempo que não mandava um livro para lá, né? Fazia tempo que a gente não mandava um livro para o sebo, né? E é com dor que eu tenho que esse livro seja do Rubem Fonseca, né? Deixamos muito claro. Rubem Fonseca é um autor fundamental da literatura brasileira contemporânea, está vivo, né? Sim. Obras brilhantes, O Cobrador, Feliz Ano Novo, que mais? Romance Negro, também eu gosto muito do livro de contos. O Caso Morel, que é uma novelinha curta, acho que a primeira ficção mais longa que ele lançou, eu acho poderosa também, bem afiada. Rubem Fonseca já ficou na história da nossa literatura, certo? Certo. Tem uma conquista que é dele e ninguém tasca. Sim. Né? Criou um espaço literário que é dele, que é reconhecível, o jeito de escrever, os recursos de causar surpresa, de capturar o leitor, são dele, né? Sim. E deixou a escola. Sim. Mas esse último não chegou lá. Histórias vai curtas, para o sebo. Vai para o sebo. Vai para o sebo, infelizmente. Então, com esta triste notícia, Histórias Curtas de Rubem Fonseca, nosso grande autor nonagenário, vai para o sebo. Nós encerramos o Clube do Livro de hoje, não é isso, Jerônimo? Perfeito. Sim. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo encontro. Até lá.